Hoje, neste vídeo, vocês irão conhecer um relato verídico de um exorcismo registrado nas páginas do livro de Gabriele Amorth, Novos Relatos de um Exorcista. Antes de mais nada, uma pequena introdução. É necessário dizer que Deus só permite possessões demoníacas, que vale ressaltar, são muito, mas muito raras, para que um bem maior seja conquistado. A libertação de uma pessoa da presença de um ser maligno pode ser, sim, motivo para a conversão de uma família, de uma paróquia ou até mesmo de uma cidade inteira. A possessão é algo comprovado pelas Sagradas Escrituras, é algo comprovado biblicamente, e os anjos caídos existem, assim como existem os anjos celestiais. Sobre os anjos do céu e os anjos caídos, a fundamentação bíblica das possessões, dos exorcismos e das orações de libertação, vejam vídeos produzidos por nós, links na descrição. Não deixem de assistir, pois muitos conceitos apresentados nestes vídeos podem ajudá-los a entender alguns detalhes deste relato que vamos apresentar. Vamos então, antes de começarmos o relato, conhecer o autor do livro. Padre Gabriele Amorth, sacerdote da Pia Sociedade São Paulo, é conhecido mundialmente como Grande Exorcista. Desde 1986, exerce esta missão em Roma, por isso é considerado o exorcista número 1 do Vaticano. Nascido em 1925, em Modena, na Itália, foi ordenado sacerdote em 1954. Formado em Direito, também é famoso como jornalista, devido aos inúmeros artigos e livros publicados, sem mencionar o seu programa de rádio, com cerca de 1.700.000 ouvintes. Conhecido agora o autor, vamos ao relato do exorcismo. Giancarlo é um religioso que estuda teologia para se preparar ao sacerdócio. Tem 25 anos. Quando fui pela primeira vez exorcizá-lo, estava num momento de crise, estendido na cama. 5 dos seus confrades seguravam-no com força e visível dificuldade. Era assistido dia e noite por um dos 2 membros de sua congregação, que por turnos tinham se encarregado de ajudá-lo. Mas, quando era assaltado pelas crises, com a tendência de se atirar da janela, eram precisos reforços, pelo menos 5 pessoas. Notei que tinha uma mão enfaixada, tinha partido, através de socos, 2 vidros da janela. Eu tinha sido chamado para fazer mais um exorcismo, dado que Giancarlo já estava sendo exorcizado pelo exorcista diocesano. Só para destacar, este é um relato de um exorcismo operado pelo próprio padre Gabriele Amorth. Mas também desejavam o meu parecer, pois havia dúvidas se de fato se tratava de uma verdadeira possessão demoníaca, embora o psiquiatra que estava assistindo o doente e o exorcista da diocese, propositadamente designado pelo bispo, já tivessem chegado unanimemente a essa conclusão. Alguns sintomas não convenciam os superiores maiores da congregação, que já haviam decidido por um novo exame supletivo, a ser feito por um conhecido psiquiatra romano, cerca de uma semana depois da minha visita. Giancarlo era um religioso muito inteligente, de bom caráter, apreciado pelos superiores e pelos companheiros. Sempre havia mostrado possuir todas as qualidades requeridas para se tornar um bom religioso e um bom sacerdote durante os anos de postulantado, de noviciado e de votos temporários que o tinham conduzido à profissão perpétua. Fidelíssimo na vida de oração, inteligente nos estudos, de bom caráter, não se podia prever a tempestade que o abateu subitamente, embora depois repercutiram nas etapas de aperfeiçoamento. Inesperadamente manifestou a impossibilidade de rezar, de estar na igreja, e depois de uma crise de violência,
fez a primeira tentativa de suicídio. Esses sinais foram muito importantes para o diagnóstico preciso. Giancarlo não estava sofrendo de alguma doença psíquica, mas estava sofrendo de uma possessão demoníaca. A partir daquele momento, as crises violentas assaltavam-no várias vezes ao dia e também de noite, e duravam 2, 3 horas. Eram precisos reforços sobre-humanos para dominá-lo, enquanto berrava, alternando blasfêmias e risadas sarcásticas, e se agitava com força para poder realizar as tentativas de se ferir. No mais, era sujeito a longas crises de imobilidade, que duravam 4, 5 horas, e que não tinha qualquer domínio de si. Não falava, não reagia a estímulos externos, como picadas, embora permanecesse consciente e depois se lembrasse de tudo o que tinha acontecido durante aquelas horas. Esses sinais, que mais parecem sair de uma ficção, realmente acontecem e nos fazem refletir sobre a ação do maligno em todo o planeta. A minha impressão, depois de um longo exorcismo, foi a de que me encontrava diante de um caso de completa possessão diabólica, e admirei-me da ótima assistência que lhe prestavam, em primeiro lugar do seu superior, que acreditava na possibilidade das possessões diabólicas, coisa que hoje não é comum no clero, e fazia todo o possível por alcançar a cura, reservando para si as partes mais duras, como a assistência noturna. E admirei seus confrades, que, além de rezarem unanimemente pela sua cura, se alternavam com grande generosidade na assistência. Do meu ponto de vista, esta atitude deu maior segurança a respeito do caminho que se estava sendo seguido, mas ainda era esperada a visita do psiquiatra romano para obter a confirmação decisiva. A comunidade já estava percebendo, através desses sinais muito evidentes, de que se tratava de uma possessão diabólica. Mesmo assim, por prudência, esperavam o parecer de um psiquiatra. Este teve a má ideia de chegar na companhia de sua esposa, psicóloga. Na minha opinião, ele ficou totalmente condicionado por ela. A visita se limitou a um diálogo sereno e cordial com o doente. Os dois cônjuges recusaram assistir a uma crise de violência, acontecida pouco depois da conversa, e enviaram depois o seu parecer. Tratava-se de um fato histérico e bastaria afastar o doente da casa religiosa durante 1 mês, ou seja, fazer com que ele passasse 1 mês de distrações, sem práticas piedosas, sem exorcismos e nem assistência. Será inútil dizer que a sua resposta deixou os superiores muito perplexos, conscientes das crises de violência e de tentativas de suicídio que requeriam uma vigilância robusta. Verificamos aqui um parecer científico com bases em dados incompletos, um parecer viciado que não condizia com o que estava realmente acontecendo. Entretanto, eu percebia que os exorcismos estavam apresentando alguns resultados positivos. Aconselhei que fosse consultado outro especialista. Como tínhamos em mãos o diagnóstico discordante de 2 psiquiatras, valeria a pena consultar um terceiro, mas aconselhei-os a escolhê-lo entre os poucos psiquiatras que fossem conscientes e tivessem experiência de casos de possessões diabólicas. Este requisito me parecia indispensável no caso deste exame, e assim foi feito. O corajoso psiquiatra chamado, depois de um exame muito minucioso, realçou nas suas conclusões as perfeitas condições psicofísicas do paciente e confirmou tudo que tinha constatado pessoalmente, manifestações de horror ao sagrado, típicas das possessões diabólicas. No final, foram 3 pareceres psiquiátricos, 2 deles completamente baseados nos sinais que estavam acontecendo, e um deles completamente viciado. Desta forma, todos puderam concluir que se tratava de uma possessão demoníaca. Assim, Giancarlo continuou a ser tratado de maneira intensiva pelos exorcismos e com os outros meios usados
em casos similares. O Senhor foi muito pródigo em graças para com ele, porque as melhoras foram constantes, rápidas, muito acima de qualquer previsão, por mais otimista que fosse. Pude perceber a melhora cada vez que mensalmente ia até ele para exorcizá-lo, enquanto o exorcista diocesano continuava sua obra uma vez por semana. Creio que se deve atribuir muito mérito às orações de toda aquela comunidade e à plena colaboração de Giancarlo, que com vontade férrea seguia as instruções e combatia os assaltos do maligno. Podemos falar que chegou à cura quase completa em pouco mais de 3 anos. As pequenas sequelas que ficaram estão desaparecendo rapidamente. Foi, na verdade, uma cura rápida, se pensarmos que as causas estavam ligadas ao nascimento dele, à rejeição da parte do pai, que não queria filhos, e muito menos um menino, e tiveram contínuas recargas durante os 25 anos de vida, em condições que mais tarde não foi difícil reconstituir, até a causa desencadeadora final, que tinha determinado a primeira crise de violência, manifestando todo o mal acumulado ao longo dos anos. Mais vezes me encontrei diante de casos parecidos, embora não existam 2 casos iguais, em que, para se chegar à cura ou quase cura, fosse necessário um tempo mais longo. Por vezes, apenas se conseguiram algumas melhoras. Verificamos neste testemunho que sinais extraordinários, infelizmente, sinais negativos, acabam confirmando a possessão demoníaca e rejeitando a possibilidade de doenças psíquicas. Neste caso, o exorcismo foi muito longo e, graças ao bom Deus, a intercessão dos irmãos de Giancarlo na comunidade foi muito importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por esta libertação. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.